Olá, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos, se inscrevesse no nosso canal. É uma maneira de ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la aí ao longo do nosso Evangelho. E a lição que caiu hoje para a nossa leitura e aprendizado, como sempre, escolhida aleatoriamente, foi o capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire, item 1. Porque fala Jesus por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 17. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhe: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se fez pesado e os ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os sare. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim diz-lhe tudo, ao menos agora seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Jesus procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos que revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância,
pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora do tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência mandar calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvendando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não embaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-la. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Ele fala aqui da maturidade da humanidade. Vejam só que como a nossa humanidade, ela amadureceu, principalmente nos últimos 50 anos. Como vemos a ciência totalmente desenvolvida. Se falássemos há 50 anos atrás sobre TV de plasma, celular, as pessoas não iam saber o que era aquilo. Inclusive, foi a grande dificuldade de André Luiz quando psicografou através de Chico. Porque as coisas que ele via na espiritualidade, ultramodernas, não tinham nomenclatura para a sociedade daquela época. É a mesma coisa que nós tentássemos ensinar álgebra para uma criança de 4 anos, que ainda está aprendendo a contar. Não sabe ler nem escrever, não é? Então você desestimula aquela pessoa tentando ensinar algo que ela ainda não tem capacidade de absorver. Então era essa didática que Jesus usava conosco. Mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Quer dizer, muitas pessoas têm conhecimento, só que não dividem esse conhecimento com ninguém. Então, egoisticamente, ficam com esse conhecimento para si mesmo. E ele diz que isso aqui é que é o verdadeiro, você está verdadeiramente colocando a luz embaixo do alqueire. Você está tirando a iluminação do outro, né? O conhecimento do outro. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançavam e romperam o véu misterioso. O povo se tornou adulto, pôde assim penetrar o fundo das coisas. E então rejeitou na sua fé o que se demonstrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos neste terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não seja conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Então, muitas verdades nós ainda não vamos conseguir compreender no momento. Mas à medida em que formos amadurecendo, o plano espiritual também vai começando a ceder essas informações. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui. Amanhã espero você no mesmo horário. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.